Então, Massanori, como que eu fiquei conhecendo, né, a faculdade? Nós tínhamos em Santa Rita do Passa Quatro uma diretora que era de Rio Claro. E essa diretora era do Instituto de Educação Nelson Fernandes. E na época eu era uma das alunas do colegial. E ela levou a informação de que Rio Claro estava instalando uma faculdade. E como era uma coisa muito rara no interior, para os alunos do interior, a única opção era Campinas, São Paulo ou ainda Ribeirão Preto. E apareceu essa opção de Rio Claro. Na verdade, veio a calhar, porque uma coisa que eu sempre gostei muito eram das coisas da natureza. E justamente estava abrindo aqui em Rio Claro o curso de História Natural. Aí eu me interessei por esse curso e vim fazer o vestibular. Então, para vir fazer o vestibular, era uma tragédia, porque não havia nem condução, não havia ônibus. Então, o meu pai trouxe-me para Rio Claro para fazer a inscrição para o curso, né, para fazer a seleção. Então, eu fiz a inscrição, depois vim fazer a seleção. Tive sorte de ingressar, eram poucos os candidatos, né, na época. Ingressei, nós éramos uma turma de 20 alunos e, somando com os outros 20 que haviam entrado em 1959, formávamos 40 alunos, estudantes de História Natural. E esses alunos, eles eram bastante dedicados, mais ainda em função da dedicação dos professores, porque a preocupação na época dos professores era exatamente ensinar, porque não havia ainda uma estrutura de pesquisa. Então, o professor, ele não podia ver aluno, ele já segurava os alunos para mostrar toda a beleza de cada uma das áreas. Assim, era a parte da biologia, o doutor Antônio Buschinelli, o professor Kerr, com o professor Karl Arens e a dona Tusnelda Ares, da botânica. Era também o professor da mineralogia, da botânica, o professor da zoologia, que era o professor Savaia. Depois veio o professor Erasmo Garcia Mendes. Então, esses professores, eles estavam aí só para ensinar. Mas a professora Jandira Brazac, da Química, então eles eram os professores que iniciaram aqui os nossos cursos. E neste período, então, nós tínhamos aulas integrais, lá na Avenida 30 com a Rua 10, e as salas eram extremamente simples, né? E também nós tínhamos algum material da área de biologia, que era o microscópio. Nós montávamos as próprias lâminas, com algum equipamento de auxiliar, né, micrótomos. Aprendíamos a trabalhar também com polimento de pedras, né? Enfim, toda a parte da área de geologia, cristalografia, era uma área bastante intensa no nosso curso de História Natural. De tal forma que nós tivemos uma formação bastante globalizada. Então, dentro daquilo que nós chamamos História Natural,
bastante diferente daquilo que nós chamamos curso de ciências biológicas hoje. Então, na época nós tínhamos muita física, tínhamos química, bastante química, mineralogia, geologia, petrografia, botânica, zoologia, biologia, química. Era uma parte muito pesada do curso, tanto a parte inorgânica como orgânica, e Rio Claro foi das primeiras escolas a introduzir bioquímica no curso, que era um privilégio da área médica. Então, nós introduzimos a bioquímica, aí veio o professor Alcides Cerzedelo para completar essa área que estava em formação. Na época, então, que nós estávamos assim, nessa fase de muita euforia, e os professores querendo que nós aprendêssemos o máximo, e nós tivemos a oportunidade de ter uma iniciação científica com as coisas mais simples que os professores podiam improvisar. O pessoal da zoologia, nós saímos caçando os bichos, né? Os animais, aquilo que fosse possível, no próprio redor da faculdade, porque era praticamente um campo. Tinha lá, onde atualmente é a Três Fazendas, não, a Vila Velha, que pegou fogo, não foi? Então, lá havia um lago muito grande e nós íamos lá buscar os animais aquáticos. Íamos no horto, no Lago do Horto, que era muito preservado, nós íamos buscar muito material para as aulas de botânica. E não tinha condução, nós íamos a pé mesmo. Bicicleta era uma coisa muito rara entre os participantes da Unesp, a antiga faculdade de filosofia, né? Na época, nem bicicleta, nem ônibus, e carro só tinham os 3 professores que tinham um carro. O que nós tínhamos na Unesp era um ônibus apelidado de Vulcão. É um ônibus que fazia nossas excursões. Nós fazíamos muito trabalho de campo na época. Era muito, muito bom. A gente aprendia muito, né, no campo. E com isso, nós tivemos, na época, uma iniciação bastante importante, tanto que do pessoal da primeira turma da História Natural, da segunda, terceira turma, até quarta turma de História Natural, todos os alunos que se interessavam de alguma forma por alguma das áreas de pesquisa, eles já ingressavam no ensino superior. Bastava ter um mínimo de estágio, um mínimo de currículo, e as portas estavam abertas em muitas frentes de trabalho. Porque havia uma corrida, né, uma expansão muito forte do ensino superior no interior de São Paulo. E quem formava a gente para ensino superior? Era apenas a PUC, a Mackenzie e a USP. Nós não tínhamos muitos alunos formados e a demanda era muito grande. Então, os alunos formavam-se e já entravam no mercado de trabalho. Não havia cursos de especialização, não havia cursos de pós-graduação. Isso só veio surgir mais ou menos em 1972, quando foi criado o primeiro curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta época, quando foi criado o curso no Rio de Janeiro, já houve um alerta para que os professores tinham que se interessar em fazer os seus doutorados, em fazer a carreira acadêmica.
E a carreira acadêmica, na época, era complicada, por conta que nós não tínhamos cursos, nós não tínhamos uma diretriz. Então, nós conversávamos com um professor, né? Na época eram os catedráticos, que nos davam uma orientação e nós saímos a campo fazer nosso doutorado. Era complicado, porque você tinha que arranjar um orientador, o orientador te estipulava um tema, você encaminhava esse tema para a faculdade, a congregação decidia se o professor poderia te orientar e se você poderia se candidatar ao doutorado. Uma vez aprovado isso, esse pedido tinha que ser aprovado ainda pelo Conselho Estadual de Educação, para você poder fazer o seu doutorado. O Conselho Estadual de Educação indicava uma comissão de 5 professores que você não conhecia, não tinha conhecimento na época, para fazer uma entrevista e dizer, olha, esta pessoa pode fazer o seu doutorado, tem condições. Isso era publicado no Diário Oficial. Então era uma agonia para os alunos, né, os candidatos ao doutorado, ficar esperando o parecer do Conselho Estadual de Educação. Aí, uma vez aprovado, o candidato ia fazer a sua tese. Aí eram outras dificuldades, materiais para trabalho, material bibliográfico era dificílimo, nós não tínhamos xerox, nós não tínhamos muitos periódicos. Nós tivemos sorte aqui em Rio Claro de termos conseguido o Chemical Abstract, e através do Chemical Abstract nós escrevíamos para os autores nos mandarem as separatas, e essas separatas então aqui eram a base do nosso trabalho. Quando não, nós tínhamos que usar das bibliotecas da USP de São Paulo, ou do campus de Piracicaba, ou ainda do campus de São Carlos, né, que tinha também uma boa biblioteca. Mas para nós o mais fácil era Piracicaba, porque não existia ainda a Unicamp. Né? A Unicamp veio depois da Unesp. Então assim nós fazíamos o nosso doutorado, fazíamos o nosso trabalho, aí era outra luta para conseguir que o Conselho Estadual de Educação indicasse uma banca para te examinar, tá? Então não era a congregação que indicava a banca, era o Conselho Estadual de Educação, para você conseguir o título de doutor. E por sorte nossa, nós tivemos a professora Carminda na época, que lutou muito para trazer para Rio Claro os cursos de pós-graduação. Então, o curso de pós-graduação que a Faculdade de Filosofia pleiteou era em Ciências Biológicas. Foi encaminhado toda a documentação, mas a CAPES entendeu que era uma coisa muito geral e recomendou uma subdivisão em botânica, biologia vegetal e zoologia. E assim nós começamos em 76, né, com duas áreas de pós-graduação aqui em Rio Claro. Foi um momento muito importante para a cidade, para a universidade. Hoje a universidade, na época era a Faculdade de Filosofia, né? Então, que nós tivéssemos obtido esses cursos. E era importante nessa época o convívio, né, dos professores, dos alunos, com a área de pesquisa. Então, muitos especialistas eram convidados para vir a Rio Claro fazer palestras,
E as palestras eram a qualquer dia. Era de sábado, era de domingo. Então, o pessoal prestigiava, independente de qualquer coisa. Era um especialista em zoologia, a faculdade inteira ia assistir as palestras, ou em qualquer das áreas. Então, era sempre bastante concorrida assistência a essas palestras, por conta de que o conhecimento especializado era difícil de chegar, não era tão fácil, né? Então, chegava um especialista, todo mundo queria tirar algum conhecimento daquela pessoa que estava visitando aqui a cidade. Então, a partir de 1976, nós começamos os cursos de pós-graduação. E eu entendo que nessa época houve uma mudança muito, muito forte do ponto de vista do convívio, do ponto de vista acadêmico, por conta que nesses primeiros anos, vamos dizer, da faculdade, nos primeiros 15 anos, os alunos e os professores, eles eram muito preocupados não só com a ciência de cada área, mas também com a política, com a parte social. Então, tanto a nível nacional, estadual, municipal. Então, os alunos, eles eram preocupados, eles se manifestavam. Nós tivemos, inclusive, alunos que foram presos aqui por protestarem contra determinadas situações na época, né? Professores que foram presos, então foram questionados em função das suas ideologias, né? Ideologias muito para a condução de um país para a democracia. Então, havia uma preocupação muito grande. E os alunos, eles se preocupavam muito com os professores. Então, me recordo bem uma ocasião que por qualquer motivo, o professor Kerr, ele foi desacatado assim, não de uma forma assim tão grosseira, mas ele foi chamado de professorzinho por um policial da cidade. Nossa, a faculdade se levantou em defesa do professorzinho, né? Foi um policial, não sei, deve ter sido alguma coisa ligada a trânsito, mas foi uma manifestação tão pesada dos alunos contra a atitude de desrespeito ao professor, que a gente não vê mais isso, professor Massanucci. A gente não vê mais isso, sabe? Era a defesa do professor, o aluno defendendo o professor. E era recíproco também, que quando nossos alunos foram presos, os professores foram buscá-los. Quando professores foram presos, os professores, e na época, vamos lembrar bem, foi o professor Kerr que foi preso e o professor Pisani foi buscá-lo na cadeia, aqui em Rio Claro. Então, e os professores estavam todos reunidos para buscar uma solução para esta situação. Então, foram momentos muito, assim, de união, vamos dizer assim, que hoje a gente não sente mais isso. Não sente mais isso.
dentro da nossa estrutura, né? Era uma estrutura preocupada com tanto os alunos como os professores e com a ciência também. E havia uma preocupação para que o campus de Rio Claro crescesse. Eu acho que isso mudou muito. Então, no momento que os professores trabalhavam, eles tinham sempre um objetivo de fazer com que essa escola, né, Faculdade de Filosofia, depois institutos, os 2 institutos, que isso crescesse, que tivesse um nome dentro da ciência, que a cidade pudesse ser muito bem representada por essas duas escolas. Né? Entendo que isso foram momentos de muito crescimento. Então, o professor lutava, o chefe de departamento lutava pelo departamento, para que aquele departamento crescesse. Não era uma luta como eu vejo hoje, muito individual. Hoje, você luta para vocês subir, e não para o departamento crescer, não para a instituição crescer. São crescimentos pontuais. Tanto que a gente vê departamentos que foram ícones na época, hoje eu acho que eles estão assim, um tanto mais, vamos dizer assim, esquecidos. Então, eu acho que falta um pouco das lideranças no sentido de fazer o crescimento institucional. Eu acho que isso está faltando. Não sei nos outros campos. Eu sinto isso aqui em Rio Claro. Sinto isso, um crescimento, cada um quer fazer o seu crescimento. Eu não sei se isso é em função de uma cobrança que vem em termos de produtividade, né? Então você é avaliado por tantos papers, por tantos congressos, por tantos alunos que você orienta, isso, toda essa numerologia que nós estamos submetidos hoje, mas eu sinto que a preocupação como instituição, ela deixou de existir. Eu sinto muito isso. Então, e você, né, que chegou a Rio Claro, viveu esse período que eu estou me referindo, você deve sentir também que as pessoas que estão chegando, elas não estão fazendo aquilo que nós costumamos dizer, vestindo a camisa da instituição, lutando pela instituição. É um crescimento somente pontual da minha área de pesquisa e só. Vejo isso aqui na nossa instituição. E também, vamos dizer, isso é bom, isso é ruim? Na verdade, o nosso instituto ele teve um bom crescimento. Hoje ele está bem estruturado, vamos dizer assim. Nós temos bons equipamentos, nós temos bons laboratórios, nós temos um número razoável de alunos, nós crescemos muito na área de pós-graduação, né, desde 76, com a criação de novos cursos. E também, com a criação desses cursos, com essas áreas de pós-graduação, os professores também tiveram que se voltar na formação dos alunos da pós-graduação. Então, o professor ele ficou muito ocupado
estufado, né? Com as aulas de graduação e com as aulas de pós-graduação, com as orientações e com a busca de recursos para que os alunos possam trabalhar. Hoje até que nós temos alguns recursos acumulados ao longo do tempo, ou por projetos individuais, ou por alguma aquisição vindo da universidade. Então nós estamos relativamente equipados. É claro que toda hora nós estamos com novas demandas, novos equipamentos, cada vez mais sofisticados, mais sensíveis. Mas eu acho que isso desviou também os professores desta preocupação com a instituição, mas eles tiveram que se direcionar, focar em função da sua pesquisa, com seus alunos, com suas orientações, né? E posteriormente, depois com as publicações e o encaminhamento também desses alunos, abrindo as oportunidades para que esses alunos possam ingressar no mercado de trabalho. Acho que isso é uma coisa bastante evidente aqui no nosso campus. E claro que nesses 45 anos que eu estou aqui no campus, nós vimos muita coisa, muitos erros, muitos acertos, muito mais acertos do que erros, né? Então, a preocupação sempre foi com qualidade de ensino. Isso é uma questão que não se discute. A qualidade do ensino sempre foi uma prioridade desde a fundação, né? Até os dias de hoje. A qualidade é fundamental, né? É a diretriz do nosso instituto, acho que do campus todo. E eu vejo que o pessoal diz, os primeiros alunos eram bons. Eram bons, tinham falhas, mas nós temos hoje também bons alunos. Eu acho que acompanhando, né, as turmas que chegam, o pessoal fala, os alunos anteriores, os primeiros alunos eram bons. Eu digo, os atuais também. Só que os enfoques são diferentes, as condições são diferentes, mas os alunos, até hoje, eu acho que eles, um ou outro fica mais apagadinho, mas nós temos muito bons alunos hoje, e alunos que vêm também relativamente bem preparados. Nós não temos só alunos ruins, não, nós temos bons alunos. Eu não tenho pego esses alunos nos primeiros anos, eu sempre tenho pego os alunos do segundo, terceiro ano, mas a gente sente como que eles estão em termos de formação. Eu sinto que alunos que vêm tanto da rede pública como da rede privada, e os atuais não são piores do que aqueles que chegaram na década de 60, começo de 70. O que eu vejo hoje é que o aluno está um pouco mais disperso, tem muita oportunidade, e ele fica, às vezes, com dificuldade de dizer, eu vou para botânica, eu vou para zoologia, eu vou para microbiologia, eu vou para biologia celular, molecular. Tem muita oportunidade. Enquanto que no começo da faculdade era química, botânica, biologia vegetal, zoologia e biologia geral. Ele não tinha muita opção, era isso. Então, o aluno tinha mais foco. Hoje ele está um pouco desfocado, dada a variedade de subdivisões que a biologia, ciências biológicas hoje oferece.
Ele era mais focado, mas não que ele tivesse, que os atuais tenham pior qualidade, acho que tão bons. Pelo que eu tenho percebido nos nossos alunos. E, dada essa diversidade, o que acontece também, isso aqui é dentro da faculdade, fora da faculdade, também tem muita oportunidade dos alunos utilizarem as horas vagas. Então, hoje nós temos clubes, nós temos os barzinhos, nós temos os forrós, nós temos as baladas. Então, coisas que são recentes. Então, o aluno do começo, né, vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, eles não tinham essas oportunidades. Então, eles tinham que estudar. Hoje eles têm mais oportunidades e eles querem aproveitar também para viver um pouco, né? Como eles dizem, curtir a vida. Então sobra menos tempo para estudo, enquanto que anteriormente não tinha oportunidade. Quando eu cheguei em Rio Claro, só tinha cinema. Não tinha cinema, terminava às 10 horas, acabou. Fechava o centro da cidade para qualquer outra atividade social, a não ser o clube filarmônica, o clube ginástico, o grêmio recreativo, que ofereciam de vez em quando baile. Mas os bailes eram para os sócios. Os alunos da faculdade, às vezes, conseguiam ingressar nos bailes dos finais de semana, mas, fora isso, só tinha a faculdade, então eu tinha que estudar mesmo. Não tinha muita coisa para fazer fora do âmbito da faculdade. Então, eles aproveitavam bem o tempo para estudar. E hoje, eles aproveitam o tempo para estudar e para se divertir. Né? Então, o departamento de bioquímica começou com cadeira de bioquímica. Nós não tínhamos departamento, eram as cadeiras. Então, tinha cadeira de biologia, cadeira de mineralogia, tinha a cadeira de química, zoologia, botânica. E cada cadeira tinha um professor que nós chamávamos o catedrático. Na época era o catedrático. Aqui em Rio Claro, quem começou a cadeira de química foi a professora Jandira Brazac. A seguir veio o professor Alcides Cezedeiro para assumir a cadeira, porque a professora Jandira era da USP e ela vinha apenas para dar o início das aulas do curso de História Natural. Veio o professor Cezedeiro, e o professor Cezedeiro, então, assumiu essa cadeira de Química, e ele veio da Escola de Agronomia de Piracicaba. Ele era recém-chegado da Alemanha, tinha feito um curso de especialização em fermentação, e veio para Rio Claro para ministrar as aulas de bioquímica. E iniciando as aulas de bioquímica, e nós não tínhamos espaço para montar a cadeira de bioquímica. Aí foi alugada uma casa na Rua Nova, esquina da Avenida 30, onde o professor Cezedeiro montou a sala para ele trabalhar, e nesta sala ele colocou o material de química, e parte veio como doação da USP, muita coisa veio também do laboratório do Hospital das Clínicas. Era um material que não tinha mais utilidade, então veio para Rio Claro. Então,
neste local, o professor Cezedeiro começou a trabalhar e os alunos começaram a fazer estágio, aprender as primeiras coisas de laboratório de química. Na época havia um técnico, o Moacir Ferraz, que era um técnico de química, que ajudava no preparo das aulas, organização de material e transporte de material, porque todo material tinha que ser transportado lá no prédio principal, né? Porque as aulas eram lá naquele prédio, onde atualmente é a antiga seção de alunos aí do IGCE. Então lá era uma sala que era um laboratório, tudo improvisado em cima de mesas, não tinha outro recurso. Então nós fazíamos as nossas reações químicas, terminada a reação, tínhamos que levar todo o material lá para a Rua 9, até que, com a construção do prédio que foi o Departamento de Botânica, liberou-se uma área onde onde a cadeira de Química foi transferida, aí nós ficamos já incorporados no prédio. E aí ganhamos um espaço para o laboratório, que era um laboratório de Química muito ligado com o laboratório de Mineralogia. Então, aí nós começamos a trabalhar. O professor Cezedeiro tinha interesse em microbiologia, dado a especialização que eu tinha feito na Alemanha. Ele trouxe para Rio Claro as primeiras culturas de micro-organismo, encarregou-me de cuidar daquilo. Eu não sabia como fazer com os micro-organismos, porque ninguém tinha noção. Aí fui aprender em Piracicaba com a professora Nelly Ramineder e com o professor João Lúcio de Azevedo, que tinha sido aluno da professora Nelly. Então, lá nós começamos a aprender a transferir micro-organismos de um local para o outro, preparar meios de cultura. Nesse intervalo, nós conseguimos ganhar um autoclave e começamos a trabalhar com os micro-organismos. E uma das coisas que foi estimulada para a área de pesquisa foi uma sugestão do professor Walter Borzani, da Escola Politécnica, que os alunos se interessassem em estudar os micro-organismos dos formigueiros. E aí começou, então, o professor Cezedeiro distribuiu tarefas para os alunos e nós começamos a estudar os micro-organismos de formigueiros. Então, aí saíram os trabalhos do professor Schoit, do professor Corso, da professora Sânia, do Cleiton, que é o meu marido, né? Os primeiros trabalhos com os micro-organismos dos formigueiros. A minha tese foi antes da sugestão do professor Borzani, minha tese. O material da minha tese, trabalhei com micro-organismos produtores de pigmentos, mas com os micro-organismos dos formigueiros é que hoje foi possível criar os 6 aqui de Rio Claro. Então, aí houve maior interesse, né, de outros pesquisadores, também do Fernando, né, aqui, juntou-se depois com os professores do Departamento de Biologia e criaram a área de insetos sociais, e a parte de microbiologia dos insetos sociais ainda é uma parte bastante desenvolvida aí no Centro de Insetos Sociais. Bem, nessa época, então, todos esses professores fizeram as suas teses
pelo sistema antigo, fora da pós-graduação. Então, uma vez nós todos doutorados, nós partimos para dar força para a professora Carmida a criar os cursos de pós-graduação. E pela afinidade micro-organismo com a parte de biologia vegetal, nós ficamos vinculados ao curso de biologia vegetal. E ficamos aí junto com vocês, né, aí até 1989, quando nós fizemos uma proposta de criar uma nova área de pós-graduação aqui no Instituto. Tudo isso nós desenvolvemos lá na Rua 10. E essa proposta nossa foi em função de que nós trabalhávamos com micro-organismos e já estava havendo uma certa demanda de profissionais para a área de microbiologia, coisa que anteriormente não havia, essa demanda de especialidade. Então, uma vez que se criou essa demanda, nossos alunos que estudavam micro-organismos, mas se formavam em biologia vegetal, nos seus doutorados e mestrados, eles passaram a ser mestrados e doutorados pela microbiologia. Então, havia mais oportunidades profissionais para os alunos já com essas especialidades, zoologia, biologia vegetal, microbiologia. Então, ficou mais subdividido. Mas as condições de trabalho nossa na Rua 10, elas estavam muito precárias. É um prédio muito antigo, foi apenas adaptado parcialmente, e aí então a maior parte do instituto já havia sido transferida aqui para o campus, né, da Bela Vista, e foi quando nós, em 1993, nós conseguimos também ser transferidos aqui para o campus da Bela Vista, já para o prédio novo, e continuamos trabalhando aqui com a pós-graduação em microbiologia aplicada, com aulas de graduação para os cursos de física, de biologia, de ecologia, de educação física, ecologia, biologia, educação física. Então, nós somos, na verdade, um departamento de apoio com um foco em pesquisa na área de microbiologia. Praticamente todos os professores trabalham, de alguma forma, com alguma ligação com microbiologia. Nós temos 2 professores químicos que eles trabalham com a parte química mesmo, né? Não trabalham com a parte de microbiologia, mas os demais estão aqui. E durante praticamente, nos primeiros, não lembro que ano que o professor Cezedelo aposentou-se, mas acho que foi mais ou menos 96, por aí. O professor Cezedelo aposentou-se, sempre liderou moralmente e cientificamente o grupo, né? Então, ele aposentou e nós estamos aqui hoje com 10 professores, entre biólogos, bioquímicos, químicos. Nós temos o professor Jonas, que é formado em tecnologia de alimentos, e nós, nesse sentido, temos dado cobertura, né, para o Instituto como um todo, né?
não só para o Instituto de Biociências, mas também para o Instituto de Geociências, com aulas no curso de Física, né? Aulas de Química para o curso de Física e o curso de Geologia, que eu estava me esquecendo. Então, o departamento é um departamento de apoio, né? E crescemos relativamente bem na área de microbiologia. Temos o nosso curso considerado um curso bom, um curso nível 5 pela CAPES, é um curso já com um certo reconhecimento. Ampliamos a área inicial do departamento com projetos de pesquisa, conseguimos alguma ajuda do FEIDRO, né, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, na construção do laboratório de toxicologia. Com o auxílio da Petrobras, conseguimos um laboratório para 50 alunos, um laboratório didático para 50 alunos, laboratório novo, em boas condições para atender os cursos de graduação, esse laboratório. E nossa luta continua, né? Eu, apesar de estar aposentada agora, né? Desde fevereiro, eu estou muito viciada, né? A vir para a universidade. Isso aqui fez parte da minha vida aqui em Rio Claro, né? Que eu construí a minha família, tenho os 2 filhos. De qualquer forma, todos eles passaram pela Unesp, né? O meu marido foi professor em Presidente Prudente, num certo tempo. Só não permaneceu na Unesp por conta de que não conseguiu tempo integral, por conta que havia uma norma de que o professor precisava ter 13 horas aula para poder conseguir tempo integral, e não havia aulas para cobrir essas 13 horas, então ele não conseguiu, aí ele se desligou. Os 2 filhos meus, um entrou na matemática e o outro entrou na ciência da computação. Então, de alguma forma, toda a família passou pela Unesp. O meu filho mais velho também foi docente aqui. Atualmente ele está vinculado apenas a outra universidade. Mas a Unesp é parte viva, né, da nossa família, da nossa casa. E é difícil, no momento, eu falar, olha, eu não vou mais para a Unesp, eu ainda vou para a Unesp. Tenho ainda os alunos da pós-graduação, da graduação, que eu fico feliz em poder estar aqui, podendo ainda colaborar um pouco com aquilo que a gente aprendeu e durante todos esses anos aqui na própria escola. Eu agradeço essa oportunidade de contar um pouco dessa história. Espero que isso possa servir de alguma forma para alguma coisa, né? Para alguma memória. Aí, se alguém algum dia tiver interesse. Bem?